Imagine-se na seguinte situação. Você foi lá, fez seus exames de rotina, foi abrir os resultados para ver como é que estavam os seus exames e o PSA está aumentado, 5,5. Na maioria dos homens vai passar a seguinte frase na cabeça e gerar uma ansiedade extrema. Meu Deus, eu estou com câncer de próstata. Mas será que é isso mesmo? Hoje eu quero revelar a verdade sobre o PSA e desmistificar uma ansiedade extrema que existe com essa expectativa com relação ao resultado do PSA. Olá, eu sou o Dr. Thiago, eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Semana passada eu atendi um paciente que aconteceu exatamente isso. Ele entrou no meu consultório visivelmente nervoso. Geralmente nesses casos vem a esposa, quando não a filha junto, trazendo esse resultado do PSA, que o dele tinha dado 6,2. Estava visivelmente nervoso, visivelmente ansioso, achando que ele já estava com câncer de próstata. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo para desmistificar e revelar tudo o que você precisa saber sobre o PSA. Como que é o preparo, o que é o PSA, por que ele é diferente da maioria dos exames e o que fazer, obviamente, quando ele vem alterado. Primeira coisa que você precisa entender é saber o que é o PSA. A maioria das pessoas acha que o PSA é um simples exame de sangue. Não, o PSA ele tem uma função no corpo. O PSA, imagine que a próstata é como uma fábrica de óleo, esse óleo é o PSA, tá? Que tem uma única e exclusiva função: produzir esse óleo e jogar esse óleo no sêmen. Esse PSA, ele é responsável por melhorar a fluidez do sêmen para que o espermatozoide se movimente lá dentro mais facilmente. Então, essa é a função do PSA. Ele tem uma função reprodutiva ali no sêmen. Só que, por mais que a fábrica esteja funcionando perfeitamente, que o destino desse óleo, PSA, seja o sêmen, existem pequenos vazamentos que fazem esse PSA migrar da próstata para o sangue. E é isso, na verdade, que a gente mede na corrente sanguínea. O destino do PSA não é o sangue. Essa porcentagem que a gente pega que foi para o sangue é porque algo vazou lá dentro. Portanto, qualquer coisa que dê errado nessa fábrica pode fazer com que esse PSA desvie o seu fluxo, aumente esse vazamento. Por exemplo, uma inflamação que aumenta a pressão ali na próstata faz com que o PSA passe mais facilmente para a corrente sanguínea. Se você mexer nessa fábrica, se você chacoalhar, tiver um terremoto nessa fábrica, como por exemplo um exame de toque, como por exemplo andar de moto, cavalo, bicicleta, ter tido relação sexual, faz com que esse PSA migre também mais frequentemente para o sangue. E também, se você colocou mais máquinas lá dentro, aumentou a quantidade de máquinas que produzem óleo, como no caso da hiperplasia prostática benigna, onde eu tenho um crescimento da glândula, vai também ocorrer um vazamento maior para a corrente sanguínea. Então, o PSA também sobe. E também no câncer de próstata, que além de aumentar o número de máquinas, é uma máquina desregulada, que produz PSA incessantemente numa arquitetura errada. E aí você também vai ter mais vazamento para o sangue. Portanto, quando a gente dosa o exame de PSA lá no sangue, a gente está medindo como se fosse um vazamento. E aí a gente precisa ir atrás do que está causando esse vazamento. E aí entra a primeira informação muito importante desse vídeo, que é o preparo para você fazer o PSA. Eu acabei de comentar que qualquer mexida na fábrica, um terremoto, faz com que vaze mais óleo para a corrente sanguínea. Portanto, a principal característica para a gente fazer um preparo adequado para você coletar o PSA é, anota aí, nas 48 horas que antecedem o exame, você não deve ter tido nenhuma relação sexual, nenhuma masturbação, não deve ter andado de moto, cavalo, bicicleta. E também, se seu médico urologista passou em consulta, fez o exame de toque, você deve esperar aí 48, 72 horas para coletar o exame do PSA. Isso me lembra um paciente que passou comigo há cerca de 30, 45 dias atrás, que o PSA dele basal era em torno de 1,5. Ele coletou o exame de rotina, estava 4,2. E aí, a gente conversando, eu perguntei para ele, falei, viu, como é que foi essa coleta? Teve algum problema? Ele comentou comigo que passou o final de semana inteiro numa passeata de moto, né? Viajou de moto com a família, com a esposa. E aí ele foi coletar o exame do PSA na segunda-feira. Obviamente ele veio alterado. A gente esperou um tempinho, repetiu e ele já tinha normalizado. Portanto,
esse preparo do PSA é muito importante para que não tenha esses falsos positivos que nós chamamos. E quando que você deve começar a fazer o PSA? O PSA, para rastreio de câncer de próstata, a gente orienta a começar para todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Se tiver algum fator de risco que seja algum familiar próximo, principalmente irmão, pai ou avô, que tenha tido câncer de próstata, a gente orienta antecipar a coleta do PSA para os 45 anos de idade. E por que é importante a gente ter uma evolução do PSA? É que eu sempre falo para meus pacientes, guardem os exames do seu PSA. Por quê? Porque muitas vezes, lembra que eu falei que o PSA ele mede um vazamento? Então, às vezes, a sua fábrica ela já vaza um pouco a mais, sem nenhum problema. É só uma característica da sua próstata. E aí você tem um valor de PSA um pouco mais alto que a média. Portanto, um paciente que às vezes você faz um PSA, ano passado era 0,8. A gente vem fazer os exames de rotina, faz um novo PSA. E esse PSA vem 2,2, por exemplo. A gente teve uma subida de 0,8 a 2 em um ano. Se tiver coletado com preparo adequado, a gente repetir o PSA e continuar nisso, a gente talvez precise investigar esse PSA, que tenha se elevado, mas mantendo ainda dentro dos padrões de normalidade. Porque se o basal dele era baixo e começou a aumentar esse vazamento, a gente precisa saber o porquê. Diferente, por exemplo, de um paciente que há vários anos está com PSA de 4,2, 4,5, a gente já investigou, viu que não tem nada, e ele está estável há vários anos. Então eu sei que esse vazamento desse paciente não é câncer. E está tudo bem. Então, o PSA ele tem essa característica de interpretação. Inclusive, muitos pacientes não sabem, mas tem medicamentos que interferem no valor do PSA. Essa fábrica responde à testosterona. Se você tomar algum remédio, se você tomar alguma suplementação que aumente a sua testosterona, vai fazer com que provavelmente esse PSA suba também. Você aumenta o vazamento dessa fábrica com o aumento do valor dos níveis de testosterona. Outra coisa, tem medicamentos que reduz o PSA, mas não reduz de uma maneira real. É uma redução que mascara, é como se eu vedasse melhor e não tivesse vazamento, mas o problema ainda está lá. É como se eu estivesse jogando o óleo para debaixo do tapete, que é os medicamentos para tratamento da hiperplasia prostática benigna, como a finasterida e a dutasterida. A grande questão é que esses medicamentos também são usados para tratamento de cabelo. Então é comum os pacientes falarem, doutor, eu faço o PSA com o meu cardiologista e está tudo bem. Veja bem, a interpretação do PSA tem que ser feita por um profissional que sabe interpretar todos esses fatores que eu acabei de comentar com você. Combinado? Voltando agora ao caso do paciente que veio aqui ansioso com PSA de 6,2. O que fazer? Fizemos uma boa conversa, eliminamos esses fatores sobre coleta inadequada, preparo inadequado. Qual é o próximo passo? A gente precisa olhar melhor essa fábrica. E aí entra o exame de toque, que obviamente a gente faz para rastreio, e um outro exame que é a ressonância magnética da próstata. A ressonância magnética é como se eu estivesse olhando a fábrica pela janela. É como se eu estivesse olhando à distância se existe alguma máquina ali dentro que está com defeito, produzindo óleo a mais, se aumentou o número de máquinas lá dentro, se tem algum vazamento específico em algum canto. A ressonância, ela vai olhar se existe alguma máquina com problema. E aí a gente interpreta a ressonância. Obviamente eu estou usando essa analogia da máquina para você entender melhor. Mas aí a gente interpreta essa ressonância com a possibilidade de existir um nódulo e a probabilidade desse nódulo ser um câncer. Ser uma máquina que está produzindo PSA descontroladamente e de uma maneira errada, com uma arquitetura errada, não direcionando para o lugar certo, e aí ele acaba parando na corrente sanguínea. A ressonância, a gente classifica ela, conforme os achados de imagem da ressonância, numa classificação que nós chamamos de pi-RADS, que vai de 1 até 5, sendo 1 e 2 provavelmente benigno, 3 indeterminado e 4 e 5 provavelmente maligno. Tá? E aí, em sendo uma ressonância que veio essa nota de pi-RADS 3, 4 ou 5,
a gente aí sim precisa retirar aquela máquina que está com defeito e olhar dela com mais próximo. E aí a gente faz, obviamente, a biópsia. A biópsia de próstata, ela é guiada pela ressonância e pelo ultrassom nessa região suspeita que existe uma máquina com defeito, uma célula com defeito. E aí, além disso, além de uma área com defeito, a gente aproveita e faz uma amostragem de toda a fábrica. E aí, sim, a biópsia vai dizer pra gente se aquela área suspeita na ressonância é ou não um câncer de próstata. E agora vem uma informação muito importante aqui no vídeo, porque eu comentei os passos que a gente faz, né, para fazer o diagnóstico final do câncer de próstata, mas você deve estar pensando, tá, então quer dizer que um PSA alto pode sim ser câncer de próstata. Pode. Mas agora eu quero que você preste atenção nessa tabela que eu vou mostrar para vocês. Qual é a probabilidade de você estar com câncer de próstata de acordo com o valor do seu PSA? Se o seu PSA estiver entre 0 e 2,5, é uma probabilidade menor que 1%. Bem baixa, certo? Veja que nunca é zero, né? Se o seu PSA estiver entre 2,5 e 4, essa probabilidade vai para 4%. Se o seu PSA estiver entre 4 e 10, essa probabilidade sobe para 25%. E se seu PSA estiver maior que 10, é uma probabilidade de 50%. Veja que quanto maior o PSA, maior é a chance de você estar com câncer de próstata, tá? Mas eu vou agora falar de uma maneira um pouco diferente. Para pacientes que têm PSA entre 4 e 10, existe 75% de chance de não ser câncer de próstata. Veja que muda completamente a perspectiva os simples jeitos que eu falei para você. Então, na maioria dos casos, PSAs elevados 4 e 10, a probabilidade de não ser câncer é maior do que de ser câncer. Eu não estou dizendo que não devemos investigar. Sim, devemos investigar, mas sem ansiedade, com tudo no seu tempo, fazendo a ressonância e fazendo a biópsia, sem sofrer por antecedência e sem tomar conclusões precipitadas. E é o que eu falo para os pacientes. A gente encontrar um câncer de próstata, óbvio, a gente não gostaria que isso acontecesse, mas a gente detectando de maneira precoce, a chance de cura é extremamente alta numa fase inicial da doença, acima de 90%. E antes da gente terminar, eu queria falar alguns mitos muito importantes sobre o PSA. O primeiro deles que PSA elevado é igual a câncer de próstata. Bom, passei o vídeo esclarecendo isso. Então, você já entendeu que isso é um mito. PSA elevado significa investigação. Fechou? Segundo mito, preciso baixar o PSA a todo custo. Isso é muito, muito frequente nos pacientes acharem que precisa baixar o valor do PSA. O PSA, ele indica aquele vazamento que eu acabei de explicar para você. Se você foi lá, investigou, fez a biópsia, não é câncer, tá tudo bem. Isso indica que é um vazamento que não vai causar nenhum problema mais sério para você. A gente não precisa baixar o PSA. A gente precisa identificar o que estava causando o vazamento. Se não é nada sério, tudo bem, vamos tratar e vamos acompanhar. Fechou? O PSA não é problema. Ele pode indicar um problema. Terceiro mito. Se o PSA está normal, eu não preciso me preocupar. Eu expliquei no começo do vídeo que muitas vezes a tendência do PSA, a evolução do PSA pode ser até mais importante do que um valor isolado. E é por isso que eu falei, quem precisa interpretar corretamente o valor do seu PSA é um urologista que está habilitado e treinado para isso. A gente sabe todos esses fatores que interferem no valor do PSA e a gente vai fazer esse cálculo de probabilidade na nossa cabeça ali durante a consulta. Portanto, PSA normal não necessariamente está tudo bem. Fechou? Portanto, a mensagem que eu quero passar é a seguinte. O PSA, ele é um aliado muito importante no rastreio aí do câncer de próstata. Ele é como um sistema de alarme. Ele pode, muitas vezes, disparar por bobeiras, por um gato, por um bichinho que passou ali na janela, mas ele, às vezes, pode indicar que existe realmente um ladrão, tá? Então, se ele subiu, se ele apitou, vamos atrás e vamos ver o que é. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, quando é que você começou a fazer o seu PSA? Quero saber. Não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.